Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos uma questão do Einstein 2025. Eu espero que vocês gostem. Consider- Considerando as informações apresentadas, tem-se que o brilho de um diamante deve-se ao seu alto índice de refração em relação ao ar e à sua lapidação. O que é índice de refração? É a dificuldade que um determinado meio tem em relação à passagem de luz. Se eu tenho um meio muito refringente, ele tem um alto índice de refração, então a luz apresenta mais dificuldade para passar por esse meio. Se eu tenho um meio menos refringente, a luz ela passa com mais facilidade. Enfim, vamos continuar. Ou seja, a forma como a pedra é cortada com muitas faces em ângulos variados. O índice de refração de um diamante em relação ao ar é tal que o ângulo limite para a refração dentro do diamante é de 24 graus. Eu já vou fazer uma revisão de ângulo limite com vocês. A figura 1 mostra a imagem do diamante e a figura 2 mostra uma secção transversal desse diamante e 3 raios de luz monocromática, A, B e C, e suas trajetórias após incidirem sobre faces desse diamante. Então, aqui na primeira figura eu tenho um diamante e aqui a representação dos raios. Considerando as informações apresentadas, ele quer saber se o alfa, o beta ou o gama, qual a relação deles com o ângulo limite. Para começar, o que é refração? Refração é um fenômeno ondulatório em que ocorre uma mudança de meio. E por ocorrer uma mudança de meio, a luz ela vai mudar sua velocidade de propagação. Refração não é sinônimo de desvio. Refração é sinônimo de mudança de velocidade devido à mudança de meio. Então, por exemplo, aqui no caso do ar, ele incide com um ângulo de 90 graus. Incidir com um ângulo de 90 graus implica que ele refrata sem sofrer desvio. Porque vocês lembram da lei de Snell-Descartes, né? N1 vezes seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. O que acontece? O seno de 90, ele é 1. Então, aqui o seno de 90 é 1. Por isso que quando ele incide com 90, ele refrata sem sofrer desvio. E você observa que o raio ele veio aqui, bateu. O que era esperado era que ele passasse para o outro meio, mas o que aconteceu? Ele voltou para o diamante, ele ficou preso dentro do diamante. Isso é a reflexão total. Porque se vocês lembrarem, quando eu mudo de meio, a tendência é haver mudança aqui no raio, né? Ele vai de um meio para o outro. Mas o que acontece? Quando eu passo de um meio de índice de refração maior para um meio de índice de refração menor, o que acontece com o raio de luz? Do mais para o menos, afastemos. O raio de luz ele se afasta da normal. O que acontece? Ele se afasta tanto da normal, que a normal é essa reta aqui, ó. Lembrando, normal em física é sinônimo de perpendicular. Ele se afasta tanto da normal, que vai ter um determinado ângulo, que eu vou chamar de ângulo limite, segundo o qual ele se afasta tanto que ele sai rasante à superfície. Ele sai rasante à superfície aqui da normal. Quando eu tenho isso, é quando eu atinjo o ângulo limite. E pode ter o caso em que eu passo desse ângulo limite. Se eu ultrapassar esse ângulo limite, ele afasta tanto da normal que ele vai sofrer uma reflexão interna total. Era para o raio de luz sair, mas eu afastei tanto que ele foi refletir de volta, ele ficou preso aqui nesse meio. Condição para ocorrer reflexão interna total vai do mais para o menos. Então, enfim, é o que aconteceu aqui nesse caso. O raio era esperado que ele saísse para o outro meio, mas não, ele continuou preso dentro do diamante. Isso explica muitas coisas do cotidiano, como, por exemplo, a fibra ótica.
o núcleo da fibra ótica, ele tem um índice de refração maior do que aquela casca que cobre ele. Então, o que é que acontece? Ocorre reflexão interna total nesse núcleo. A reflexão interna total, por exemplo, também explica fenômenos como miragens, por exemplo. Então, no ar, se está ocorrendo reflexão interna total, é porque esse alfa é maior que o ângulo limite, que é de 24 graus. Vamos olhar aqui as alternativas. Alfa maior que 24, pode ser. Alfa maior que 24, alfa maior que 24. Aqui está dizendo que o alfa é 24, cancela. Aqui está dizendo que o alfa é menor que 24, eu também posso cancelar. Vamos olhar aqui o raio B. Não, vamos olhar aqui o C, porque na ordem, né? Vamos para o beta. Beta é esse daqui. O que acontece? Eu percebo o raio veio aqui, ele passou para o diamante, e do diamante ele passou para o outro meio, aqui para o A. Ou seja, ocorreu refração normalmente, né? Lembrando, do mais para o menos, afastemos. Se fosse o contrário, se fosse do meio menos refringente para o mais refringente, como nesse caso aqui, do menos refringente para o mais refringente, o raio de luz ele se aproxima da reta normal. Do menos para o mais, aproximais. Nesse caso aqui do diamante, ele vai do mais para o menos, afastemos. Normal, então eu sei que beta ele é menor que o meu ângulo limite. Por quê? Porque nem ocorreu reflexão interna total e nem o raio saiu rasante à superfície. Agora, vamos ver aqui. Beta é menor que 24, beta é menor que 24. Na C está falando que o beta é maior que 24, então eu já posso cancelar. Vamos para o meu último raio, que é esse raio B, esse raio azulzinho. Vamos ver o que ele fez. Ele veio aqui, passou para o diamante, até aí normal, e saiu rasante aqui a superfície do diamante. Qual é a condição para isso acontecer? É quando eu atinjo o meu ângulo limite. Se eu ultrapassar esse ângulo limite, eu já nem saio, eu volto aqui para o meu diamante. E se eu for menor que o ângulo limite, eu sofro refração normal, mas nesse caso ele chegou no ângulo limite e saiu rasante à superfície. E cumpre a condição, ó, porque eu estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Ou seja, ocorreu aqui essa condição do ângulo limite. Ou seja, eu tenho que esse ângulo θ vai ter que ser igual ao meu ângulo limite, que é de 24 graus. A está dizendo que é maior, cancela. Só sobra a alternativa B. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço, por favor, que curtam o vídeo. E se puderem e quiserem, por favor, se inscrevam no meu canal. Muito obrigada!